Para a segunda parte do consultório, hoje, 10 de outubro, Dia Mundial da Visão, também a par com a dislexia. Quisemos aqui assinalar este dia porque é importante falar de rastreio e de uma série de sinais de alerta importantes para que os números baixem, porque os números associados a uma baixa visão ou cegueira estão bastante elevados e a Organização Mundial de Saúde então alerta para esta causa hoje, dia 10 de outubro. Se quiser deixar as suas dúvidas por escrito para que tenham resposta na terceira parte, utilize o nosso endereço eletrónico, consultório@portocanal.pt. Pode também continuar a ligar o 225-083-204 para entrar em direto connosco via telefone e deixar a sua dúvida e ter a sua resposta dada pelo nosso segundo convidado desta tarde, Dr. José Lemos, oftalmologista. Muito boa tarde, Dr. José. Boa tarde. Portanto, esta é uma data a assinalar porque os números ao nível mundial são, de facto, muito expressivos, não é? Sim, os números são muito expressivos, até porque, como podemos esperar, é assim, no terceiro mundo, os números significam uma coisa, nos países mais desenvolvidos, os números significam outra. Normalmente, portanto, a baixa visão tem a ver muito com a existência de patologia orgânica. É claro que as alterações de graduação, que se corrigem com óculos, também têm bastante importância, porque não são, do ponto de vista de gravidade, tão graves como as alterações orgânicas, mas condicionam a aprendizagem nas crianças e, portanto, a utilização da visão no dia-a-dia. Portanto, é uma área em que há uma série de patologias que pode estar relacionada, não é? com dificuldades no dia-a-dia e, obviamente... E com graus de gravidade muito diferentes. Muito diferentes. Eu distinguia, essencialmente, dois grandes grupos. As alterações fisiológicas, que realmente se corrigem normalmente com óculos e que proporcionam uma visão normal, desde que corrigidas refrativamente. Estas alterações são muito importantes nas crianças, porque eu disse há bocadinho. Primeiro, porque condicionam o desenvolvimento psicomotor deles e o desenvolvimento social e a aprendizagem. Segundo, porque a detecção precoce destas alterações é muito importante para evitar o desenvolvimento de ambliopias. O que é uma ambliopia? Basicamente é um olho que organicamente é normal, mas porque vê pior que o outro em termos refrativos, em termos de graduação, o desenvolvimento na criança pode ficar afetado e esse olho pode ficar, digamos assim, com a visão comprometida para o resto da vida se não for detectado na infância. Isto hoje em dia é uma situação mais rara, porque praticamente todos os pediatras fazem um rastreio durante os primeiros anos de vida e, como tal, são situações detectadas bastante cedo. E hoje em dia também há um rastreio ao nível nacional, não é? Sim, portanto, está ali por volta dos 2 anos de idade? É assim, o rastreio nacional normalmente é feito pelos pediatras e pelos médicos de família, não é? Sim. Nas consultas de pediatria que se fazem periodicamente. Isto em traços gerais, e falando especificamente das crianças, neste caso, o que acontece é o seguinte: portanto, a nossa visão, quando nós nascemos, é uma visão rudimentar e vai sendo criada, entre aspas, pelo que nós vamos vendo. E isto é verdade até aos 8, 10 anos. Portanto, se não for detectada alguma causa de subdesenvolvimento de um dos olhos, ele pode então ficar chamado olho preguiçoso. Portanto, isso tem que ser detectado até aos 8 anos e tem que ser revertido até aos 8 anos. Por isso é que muitas vezes se vê em criancinhas com um olho tapado, exatamente para estimular o olho que está em subdesenvolvimento. É claro que isto passa primeiro pela detecção da causa, correção da causa e depois, então, estimulação do olho preguiçoso. Isto é uma situação específica. Eu posso dizer que, na nossa prática clínica, no dia-a-dia, quando não se fazia este tipo de rastreios de forma mais maciça, como se faz agora, havia muitas situações em que pessoas com 50 anos, isto aconteceu várias vezes... Iam passando pelos pingos da chuva. Exatamente. E aos 50 anos, imagino, tinham um olho esquerdo preguiçoso, e por qualquer razão tinha um traumatismo no olho direito e tapava o olho direito e reparava que não o via do olho esquerdo. E chegava muito aflito à consulta, normalmente de urgência, a dizer que tinha perdido a visão. E geralmente eram situações destas, era um olho que não se tinha desenvolvido na criança e, como tal, tinha ficado preguiçoso, ou seja, era um olho com o qual o paciente não via. Isto é uma situação que hoje em dia
na minha opinião, se encontra bastante bem acautelada. Portanto, é daí a importância do rastreio, daí a importância das pessoas, de facto, aderirem ao rastreio, porque depois Exatamente. há situações ao nível da aprendizagem que também ficam comprometidas, para além depois do resto. Quer-se com isto evitar, por exemplo, aquelas velhas situações em que já as crianças adolescentes, quando começavam a ter aulas e por acaso mudavam de lugar na sala, começavam a perceber que não viam bem para o quadro. E aí... Pronto. Mas as crianças não se comunicam tão bem com os pais, as mais novas, não é? Para poderem queixar-se. Eu acho que, como digo, isto estava bastante bem acautelado, porque hoje em dia, na consulta de pediatria regular, é uma coisa que é feita e realmente, ao mínimo sinal, a criança é encaminhada para um oftalmologista. A situação do adolescente que nas aulas vai trocando de lugar e começa a reparar que vê pior, normalmente está associado a uma miopia e isso é uma coisa mais fácil de resolver. Pronto, sem dúvida. É necessário resolver com óculos, mas normalmente não significa que um olho fique, entre aspas, inutilizado. São dois olhos bem utilizáveis, têm é que ser corrigidos com a graduação correta, não é? Portanto, isto falando de um segmento que realmente pode e tem bastante importância. Uma falsa ideia que as pessoas têm é que a correção com a graduação dos óculos vai corrigir a doença e não vai. Por exemplo, essa criança, esse adolescente que vê mal para o quadro, ele pondo os óculos fica a ver bem porque tem os óculos postos. Agora, isso não vai corrigir a miopia que ele tem. Portanto, a miopia ou o astigmatismo ou a hipermetropia são alterações de graduação do olho que vão evoluindo ao longo da vida, umas aumentando, outras até diminuindo, mas que não se corrigem, quer dizer, corrige-se a visão com os óculos, não se corrige a doença. Que não será bem uma doença, é mais uma alteração de funcionamento do olho. Exatamente. Num segmento, entre aspas, mais avançado, temos na outra extremidade os idosos, ou se queremos as pessoas a partir dos 60 anos, não serão idosos, mas para lá caminham. São situações em que as doenças que podem causar diminuição de visão, aí já podem ter uma base orgânica. Estamos a falar de patologias associadas à idade e ao avançar do tempo, não é? Eu acho por exemplo, em Portugal, quais são as patologias associadas à idade mais frequentes? Basicamente, temos novamente os erros refrativos, são a hipermetropia e a presbiopia. Portanto, a chamada vista cansada, entre aspas. E a vista cansada na pessoa que tem 50 anos, ou 45 ou 47, tem a ver com uma falência muscular. Portanto, nós temos um músculo dentro do olho que está acoplado a uma lente e que nos permite focar a imagem de perto e que começa a ter dificuldade a partir dessa idade. Portanto, é chamada presbiopia. Mais uma vez, é uma situação de fácil resolução com os óculos de perto, ou eventualmente se a pessoa vir mal ao longe ou à meia distância, com os óculos de meia distância e perto, ou uns óculos até progressivos. O problema aqui são as alterações que começam a aparecer, tanto a nível do cristalino, e isso está também bastante associado à idade, que são as cataratas. As cataratas, hoje em dia, felizmente, no mundo ocidental, têm uma solução fácil e permitem-nos corrigir não só a catarata propriamente dita, como também a graduação do olho, mas no terceiro mundo são ainda hoje em dia a principal causa de cegueira. Ou seja, é uma cegueira que é reversível, porque a catarata, no fundo, funciona como um bloqueio à passagem da luz, é reversível. Ou seja, a qualquer momento é reversível, portanto as pessoas estão cegas sem... Não vamos dizer sem necessidade, mas... Sem necessidade mesmo. Ou às vezes é isso, por não é? falta de cuidados médicos, não é? Portanto, não é uma cegueira irreversível e que não se possa fazer nada, não é? Exatamente. Pronto. Mas, como lhe estava a dizer, exatamente por falta de acesso aos cuidados médicos, no terceiro mundo ainda é a principal causa de cegueira, é a catarata. E temos depois as causas mais comuns de baixa visão ou de cegueira irreversível no mundo ocidental, que é o glaucoma, e são as deficiências maculares relacionadas com a idade. Podemos também incluir neste grupo a retinopatia diabética. Qualquer uma destas doenças, sobretudo o glaucoma e a retinopatia diabética, tem um caráter de irreversibilidade e a deficiência macular também, mas são estabilizáveis, isto é, aí sim há uma importância muito grande, quer na retinopatia diabética, quer no glaucoma, de um diagnóstico atempado e de um seguimento rigoroso. Nós sabemos que o glaucoma, embora não em todos os casos, na maior parte dos casos está associado a uma hipertensão ocular. Temos vários mecanismos para baixar a tensão ocular, não só médicos como também cirúrgicos. E se o paciente for
realmente detectado a tempo, com uma alteração do nervo óptico, associada a uma hipertensão ocular, se for tratado, nós conseguimos estabilizar a doença e muitas vezes o paciente faz a vida normal sem problemas absolutamente nenhuns. Do contrário, vai haver uma progressão irreversível. Uma progressão das lesões e quando progride já não se volta atrás. Portanto, é um caminho que, andando para a frente, não há passos para trás. Exatamente, ou seja, o glaucoma resulta numa morte de células nervosas. Portanto, as células nervosas não se reproduzem, não nascem, portanto, quando morrem, acabou. Portanto, nós temos que atuar preventivamente antes delas morrerem, como, entre outras coisas, baixando a tensão ocular. Será essa a principal, não é? Daí a importância de fazer um rastreio mais ou menos periódico e uma consulta oftalmológica mais ou menos periódica. Eu diria que a partir dos 50 anos, pelo menos de 2 em 2 anos, e a partir dos 60 anualmente, porque o glaucoma, apesar de ser uma doença irreversível, não é, a não ser que seja o glaucoma agudo, que são mais raros, não é uma coisa que provoque cegueira de um dia para o outro. É uma coisa que vai evoluindo lentamente e daí o paciente não se aperceber, não é? Mas quando é que... Nós já tivemos aqui a oportunidade no consultório de mostrar algumas imagens curiosas sobre o glaucoma. De facto, não é fácil diariamente a pessoa a perceber-se, não é? Porque a visão vai... Constrição do campo visual. Exatamente. Vai diminuindo e muitas vezes... mas o problema é esse, é que a visão não vai diminuindo. A visão central não diminui. Pois, o campo visual. Exatamente. E como diminui muito lentamente, há muitos pacientes que chegam à nossa consulta já sem ver de um olho com o campo visual deste tamanho do outro. É como quase aqueles filtros das fotografias, não é? Aqueles filtros que existem para diminuir a luminosidade nos cantos, mas vai ficando preto. Fica uma visão tubular. Exatamente. E fica negro mesmo. Então como é que podemos ajudar os nossos idosos a perceber que há ali um problema? É ir indo ao oftalmologista, não é? Obviamente. Tem que ir à consulta. É ir ao oftalmologista e perceber se tem ou não a tensão alta. É mais importante que isso, se essa está a provocar danos no nervo óptico. Pronto, a partir desse momento, com o tratamento adequado, normalmente consegue-se estabilizar a doença. Se não, realmente ela evolui para uma cegueira irreversível. O mesmo se passa com a retinopatia diabética, que felizmente também, mercê de um programa nacional, tem sido bastante acautelada, pois praticamente todos os diabéticos que estão inscritos no centro de saúde são chamados periodicamente para fazer uma retinografia. Uma retinografia é uma fotografia da retina, na qual se detecta se existe ou não lesão provocada pelas diabetes. Se existir lesão provocada pelos diabetes, são encaminhados para uma consulta específica, na qual se faz uma geografia para verificar qual é o grau de lesão. Novamente, lesões que, uma vez progredindo, não se pode regressar atrás. Algumas podem regredir, mas poucas. Quer dizer, a maior parte delas, sobretudo em estados avançados, são irreversíveis. Continuamos aqui com o caráter importantíssimo do diagnóstico precoce. Exatamente, sem dúvida. A DMI é uma situação mais complicada. Pronto, a DMI, tal como a catarata resulta normalmente do envelhecimento cristalino, a DMI resulta do envelhecimento da retina. E aí já é mais complicado. Nós conseguimos, obviamente, observar algumas alterações que nos permitem pressupor ou perceber a existência de uma DMI, mas existem 3 tipos. Há um tipo que é a DMI atrófica, que por isso simplesmente não tem solução, não há nada a fazer. Há a DMI chamada seca com drusas, que na realidade causa perda de visão, mas não na totalidade. Esse tipo de degenerescência macular pode, com alguns suplementos vitamínicos, pode estabilizar. E há a DMI exudativa ou úmida, essa pode ser uma complicação de qualquer uma das outras duas e só se percebe quando normalmente aparece de forma mais intensa. Essa tem um caráter, pode-se regredir a parte, digamos, aguda, mas a parte crónica não, porque aquilo vai evoluindo para uma fibrose e a fibrose é irreversível, não é? Portanto, serão essas as três situações de degenerescência macular. Obviamente, e mais uma vez, elas são tratáveis em consulta. Não há, muitas vezes, muito a fazer, mas o que há a fazer tem que ser feito precocemente, nomeadamente essas injeções. Porque quanto mais tempo o paciente estiver com lesões, menos se consegue fazer regredir essa lesão, não é? Portanto, é uma situação que também tem de ser detectada precocemente. Pronto, e depois temos uma série de causas de baixa visão, muitas hereditárias, outras transmitidas de forma congénita,
que não têm tratamento, como a retinose pigmentar, por exemplo. Mas elas também muito mais raras, não é? Muito mais raras, não tem nada a ver. Em termos de quantidade de doentes que sofram de patologia associada, portanto, à oftalmologia, não tem nada a ver. São situações muito mais pontuais, algumas que se manifestam logo na infância, outras que se manifestam por volta dos 20 anos e que têm normalmente um caráter progressivo e essas, infelizmente, irreversíveis. Podemos ajudar os pacientes em alguns, nomeadamente em pôr uma refração melhor possível, para que a visão seja o melhor possível, utilização de alguns filtros em dias de sol ou em dias de céu enublado para permitir uma visão com mais contraste, mas são sempre situações muito complicadas. E específicas. Isso. Agora, neste Dia Mundial da Visão, importa também, se calhar, falarmos aqui de alguns cuidados que proativamente podemos ter com os nossos olhos, nomeadamente, e hoje em dia já se vê os pais também mais preocupados em, por exemplo, colocar óculos de sol nas crianças cada vez mais cedo. Estes cuidados com o sol, o que é que podemos ativamente fazer e o que é importante recordar aqui? Isso é um bocadinho discutível, não é? Pronto, realmente o espectro da luz solar encerra, portanto, os comprimentos de onda, o visível e o invisível, e pensa-se que os raios ultravioleta podem ser responsáveis por algumas lesões, e daí os óculos com filtro ultravioleta serem importantes, mas não são não é qualquer lente de sol. Há lentes que não têm filtro ultravioleta, portanto tem apenas um filtro de cor que, como não filtra os raios ultravioleta, acaba por não ter a mesma ação. Não está a fazer a função, não é? Exatamente, mas na luz visível há também portanto, a luz azul está associada em alguns estudos a alguns tipos de neoplasias, sobretudo melanoma da coroide, etc. Mas como são patologias relativamente raras, é difícil muitas vezes estabelecer um nexo de causalidade. Em relação ao sol e aos raios ultravioletas, diz que estão mais associados por exemplo, às DMIs ou à catarata, mas não é uma coisa bem assente a relação, não é? Por exemplo, o sol está mais associado, isso já é uma relação mais correlacionável, ao desenvolvimento de petrígios e de pinguéculas, que são pequenas pelezinhas que às vezes aparecem normalmente no canto nasal, na fenda palpebral, aparecem mais nas pessoas ligadas com profissões com grande exposição solar, como pescadores, etc. Mas, de resto, não há... O sol, muitas vezes, claro, provoca alguma fotofobia quando é em excesso, e daí a importância dos óculos de sol, aí sim. E acho que sim. Agora, ao nível dos tratamentos, daquilo que tem acontecido ao nível da oftalmologia, quer falar-nos de alguma técnica, algo que tenha sido uma novidade nos últimos tempos, mas que tenha feito toda a diferença? A diferença toda, na minha opinião, é feita na DMI exudativa com a utilização das injeções intravítreas, não é? Porque realmente são injeções que vão provocar a regressão das lesões. Agora, anatomicamente é difícil estar a explicar o que é a degenerescência macular relacionada com a idade, mas vão fazer regredir as lesões e vão fazer realmente o paciente ganhar linhas de visão. Nós medimos com gráficos específicos a quantidade de linhas de visão, porque elas vão diminuindo também, não é? E nós sabemos se o doente ganhou ou não acuidade visual, o que normalmente está também associado a um ganho de qualidade de visão, que não é bem a mesma coisa. E, na minha opinião, essa será provavelmente a maior revolução, maior avanço nos últimos tempos. Nos últimos anos. É uma coisa que já tem 10 anos, 8 anos. As pessoas têm que se deslocar ao oftalmologista para receber as injeções. Como é que funciona esse tratamento? Pronto, é feito o diagnóstico da doença e, quando é feito, as injeções são propostas ao doente e são feitas em ambiente de bloco, não é? É uma injeção que se dá dentro do olho, não é? De que espaço temporal entre injeções? Normalmente, sempre que se nota que é preciso? Geralmente fazem-se uma série de exames na qual se vai verificar a existência de um edema retiniano, da existência de fluido subretiniano ou não, e isso indica a necessidade de injeção. Pode haver necessidade de fazer injeções de 3 em 3 meses, que é o vulgar. Em algumas situações pode haver necessidade de fazer de mês a mês. Existem outras situações em que a necessidade é apenas de uma injeção. Por exemplo, as pessoas muito míopes, e quando estou a falar de altas míopes, são míopes de 10, 12, 15 dioptrias, têm muitas vezes pequenas alterações que estão relacionadas, são semelhantes
a adolescência macular que lhe falei, relacionada com a idade, mas um pouco diferentes. Essas pessoas muitas vezes com um tratamento, ou eventualmente 2, ficam bem e ganham quase a totalidade de visão que tinham. Nas outras, na realidade, o componente inflamatório, o componente agudo regride e o paciente ganha visão, o resto não é? Portanto, a parte fibrótica não. E porquê que essa técnica é realmente um grande avanço? Porque aqui há 10 anos atrás não havia nada a oferecer aos doentes. Era esperar que eles fossem cegando. E a cegueira da adolescência macular é uma cegueira, entre aspas, estranha. Porquê? Porque o paciente tem a retina periférica perfeitamente poupada. Portanto, tem um campo visual normalíssimo. O que não tem visão central. Ou seja, é capaz de se movimentar nesta exatamente ao contrário do glaucoma. Exatamente. É capaz de se movimentar perfeitamente nesta sala sem problemas nenhuns, enquanto que um paciente de glaucoma com o campo visual reduzido vai passar à beira de uma mesa ou de uma cadeira num sítio que não conheça e bate-lhes, porque não vê, não tem visão periférica. A DMI é ao contrário. O paciente consegue mover-se, mas quer ler, quer ver televisão, não consegue porque não tem visão central. Imagine, olha para a sua cara... E tudo isto, na sua medida, obviamente, causa aqui uma dificuldade diária, não é? Legalmente é um paciente cego, quer dizer, se fica menos que um décimo, é a mesma coisa que depois esta questão da cegueira ao nível legal, não é? Porque há várias questões que têm a ver com a visão ao nível legal, nomeadamente capacidade de conduzir. E por isso é que, por um lado, temos a avaliação da acuidade visual central, não é? Que é aquela das letrinhas que se vão lendo quando vai à consultória de oftalmologia, num oftalmologista, e temos o campo visual. Um doente com glaucoma que tenha um campo visual reduzido não pode conduzir porque não vê os carros para o lado. E pode ver muito bem para a frente, pode ver 10 décimos, ou seja, pode ter 100% de visão central e estar a ver televisão e ver muito bem a televisão. Só que, por exemplo, numa passadeira, se calhar não tem a capacidade de ver que está uma pessoa a passar até passar na visão central. Que é ter uma visão em que está a olhar para uma televisão. Por exemplo, vê a televisão, mas não vê nada à volta. Só vê a televisão, não é? Portanto, não pode andar na rua porque de carro, e mesmo a pé tem que ter bastante cuidado, porque não tem visão periférica, portanto não consegue desviar-se das pessoas e dos objetos que vai encontrando, não é? Agora perguntava-lhe só, e para terminarmos, existe também um tratamento que é aconselhado pelos especialistas, não é? Em determinados casos, que é a cirurgia para combater então os erros refrativos. Portanto, há situações em que é possível então corrigir e não ficar dependente nem de óculos, nem de lentes de contacto para toda a vida, o que é bom para algumas pessoas com determinados desafios profissionais. Claro, é óbvio. E no global é bom para toda a gente, não é? Claro, porque na realidade não tem aquela muleta. Exatamente, não tem necessidade daquela muleta. Pronto. A cirurgia refrativa é uma cirurgia que também evoluiu bastante e digamos, se desenvolveu bastante nos últimos 15, 20 anos. Hoje em dia já é possível nós pormos um doente com 50 anos a ver bem ao longe e ao perto, coisa que há 5 ou 6 anos atrás, ou talvez mais um bocadinho, não era possível, ou pelo menos não com a qualidade que hoje em dia é. A cirurgia refrativa, na minha opinião, veio realmente revolucionar um pouco. Porquê? Porque estamos a trabalhar em tecidos que não são neurológicos. Portanto, tudo que eu lhe falei e tudo que é respeitante a cegueiras irreversíveis tem a ver com tecidos neurológicos, não é? Portanto, a parte refrativa pode ser corrigida de várias formas e em várias zonas do olho, dependendo da idade e dependendo do tipo de alteração refrativa. Aqui, eu diria que quase toda a gente, e digo quase porque há parâmetros que nós não podemos, há balizas que nós não podemos ultrapassar, quase toda a gente tem uma cirurgia que possa fazer. Ora, é preciso escolher qual aquela mais indicada. Ou seja, há poucos pacientes que não têm condições para fazer uma ou outra cirurgia. Isso não vale a pena estarmos em detalhe agora, senão era outro programa. Muito bem. Nós vamos seguir para intervalo. O Dr. José Lemos continua connosco. Se não ligou ainda, pode ligar 225-083-204 para entrar em direto connosco na terceira parte, colocar a sua questão diretamente ao Dr. José Lemos e assim ouvir a sua observação.